E aí, Sociedade da IA, bem-vindos ao episódio número 2 do melhor podcast do mundo. Meu nome é Camila Souza e eu tô aqui com o Jonathan Soares. A gente já se apresentou no primeiro episódio. Se você perdeu o nosso primeiro episódio, vai lá curtir. Hoje a gente tá com um tema muito legal. A gente trouxe uma pesquisa da consultoria chamada McKinsey sobre os impactos da IA generativa no mercado de trabalho. E tem muita coisa legal para falar sobre esse tópico. Para a gente começar, eu vou pedir para o Jô dar um oi Oi. e falar para a gente um pouco sobre essa consultoria e quem são eles, o que eles fazem, de onde é que surgiu esse relatório. Então, a McKinsey, ela é uma empresa que foi fundada em Chicago. Ela é uma das maiores firmas de consultoria de administração de empresas nos Estados Unidos. E do mundo, né? Não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. Tem contratos com governos, contratos com grandes empresas, com organizações não lucrativas, né? Porque eles se consideram apolíticos, né? Eles dizem que não tem nenhum envolvimento com política, não tem nenhum envolvimento com nenhum viés político, eles só estão ali para tentar dar o melhor conselho possível para os seus clientes, ou que sejam eles governos ou empresas, ou qualquer coisa do gênero. Uma coisa interessante sobre a McKinsey, que eu li, achei muito interessante, é que eles têm o maior número de CEOs que viraram top 500 da Fortune, são ex-funcionários deles. Então, assim, é uma empresa Olha aí. que é bem vista no cenário internacional, muito respeitada. E, de vez em quando tem umas polêmicas ali, mas quem não tem, né? E se quiser saber mais dos esqueletos da McKinsey, vai lá no Google, todos estão lá. Mas já estou divagando aqui. Mas é isso, é uma firma extremamente respeitada de consultoria em administração de empresas para o mundo, e o valor de dólar dela é uma das mais altas, comparando-se apenas, acho que a Deloitte, que tem um valor de empresa tão alto quanto a deles. Massa. E É bem legal eles falarem que eles, teoricamente, não têm esse viés político, né? É uma coisa legal de falar sobre. Então, né, o, teoricamente, é, não tá pendendo aí para nenhum lado. Isso é o que legal. aconteceu foi que, por causa disso, eles deram assessoria para alguns governos não tão bem vistos mundialmente, assim, né? Deram assessoria para Hum, governos mais autoritários, ou coisa do gênero. As pessoas não, não gostam de empresas quando elas se associam a esse tipo de coisa, mas, de acordo com eles, eles são completamente fora do espectro político. Eles só aconselham o cliente, eles tratam o cliente como cliente, e não uhum. importa quem ele seja. Legal. E assim, dá para ver, pelo menos pelo relatório, que eles fizeram uma pesquisa bem séria, né? Eles trazem muitos dados legais, muita pesquisa, gráficos super interessantes que a gente vai abrir aqui para ver. E, enfim, dá para ver que é uma pesquisa bem séria. Eles começam a pesquisa definindo um pouco o que é a IA generativa, e aí depois eles falam sobre o impacto que ela está tendo no mercado de trabalho. Eles explicam como é que eles fizeram essa pesquisa, né? O que é que eles levaram em consideração, o que é que não levaram. E eles dão vários casos, assim, vários exemplos concretos para diferentes empresas, diferentes indústrias. E aí eles fecham tudo isso no final com conselhos e, enfim, coisas que as empresas e os stakeholders têm que ficar atentos quando se trata da IA generativa. Então eu achei bem legal, achei uma pesquisa bem completa. É bem completa mesmo. É. Eu estava dando uma lida também na pesquisa, e tem muita coisa interessante que eles levantam, assim, tanto como no âmbito econômico, como no âmbito social também, né? Como isso vai afetar a vida das pessoas, como o governo vai precisar interferir de certas formas para ter certeza de que a transição do passado pré IA generativa para o futuro pós IA generativa, e todo o resto das tecnologias que estão aí seja o mais tranquilo possível para as pessoas, cause o mínimo de estresse possível para a população. Óbvio que a gente sabe que isso é um cenário ideal, mas eles dão alternativas, falam algumas coisas a respeito, e eu achei essa parte bem interessante. Vamos tentar, pelo menos, né?
Não sabemos enfim, o que é que vai acontecer, mas o objetivo deles é trazer informação, trazer conhecimento para que os stakeholders eles possam tomar a melhor decisão possível, né? Isso tudo lembrando que é a previsão né, para o futuro do que existe hoje. Eles também não têm como ver aí o futuro e ter uma bolinha de cristal e saber tipo que tipo de coisa vai ser lançada daqui a 2, 3, 5 anos. Mas né, com a tecnologia que existe hoje, que foi apresentada hoje, eles extrapolam assim, né, vendo ela melhorando e vendo ela ficando cada vez mais opa, meu microfone, mais potente. Um dado, assim, que é o dado-chave, assim, que a gente pode começar e jogar ele, é que eles falam que a IA generativa ela vai adicionar à economia mundial algo entre 2,6 e 4,4 trilhões de dólares anualmente. É um valor bem alto, né? E é interessante. E aí eles começam primeiro definindo o que é a IA generativa, né? E, de acordo com eles, a IA generativa é aquela criada com o que são chamados de foundation models, modelos de fundação. Esses modelos de fundação, eles definem como uma certa evolução do deep learning. Então, a gente tem a aprendizagem de máquina tradicional, a gente tem o deep learning, que é uma aprendizagem de máquina profunda, com várias camadas, bilhões de neurônios. E aí a gente tem esse foundation models, que seriam, segundo esse relatório da McKinsey, seria uma evolução desse deep learning. E aí eles definem como são modelos que são treinados num conjunto extremamente grande e variado de dados não estruturados e que podem realizar mais de uma tarefa. Porque, lembrando aí que antes disso, antes da IA generativa, né, os modelos eles eram feitos para realizar uma tarefa. Só que modelos como o ChatGPT e outros, né, esses modelos que geram arte e tudo mais, eles são feitos para criar várias tarefas. O ChatGPT ele consegue fazer várias tarefas, ele consegue resumir, ele consegue falar, né, escrever, né? Ele consegue fazer, nossa, várias tarefas. Então, isso é, segundo eles, uma certa evolução aí do Deep Learning. E outra coisa, né? Você falou do valor de dólar que eles estimam, né? Eles dão um exemplo do que isso significaria para o mundo, né? Então, assim, eles dão como exemplo a Inglaterra, o produto interno bruto da Inglaterra, o PIB da Inglaterra, é em 3,5 trilhões de dólares anual. Então, se você coloca em perspectiva que vai ser mais ou menos isso, entre 3 e um pouquinho, 4 trilhões por ano, que aí a generativa pode trazer para a economia, é como se você estivesse adicionando uma segunda Inglaterra na economia mundial. Entendeu? É como se você estivesse adicionando o valor de produção de um país inteiro, que é uma potência mundial, na cadeia econômica global, na cadeia de gerar renda. Né? E eles dão assim 4 áreas que eles acreditam que vão ser as áreas mais afetadas pela IA generativa, porque, como eu falei antes, eles já tinham um relatório, né, que eles já falavam sobre os avanços da IA, eles já falavam sobre a Deep Learning e as ferramentas de IA que já existiam anteriormente. Então, assim, esse relatório eles criaram em cima do relatório anterior deles. Então, eles estão adicionando dados, porque eu acho que a gente estava discutindo ontem, era previsto que a IA chegasse em algo parecido com o que está hoje em 2027, nas previsões deles. E foi no final de 2022, começo de 2023. Então foram alguns anos antes do que eles tinham previsto ainda. Então, para mim, mostrou que eles são um pouco até conservadores nos dados dele. Então pode ser que a gente se surpreenda muito mais em questão de valores e de questão de tecnologia no futuro. Outra coisa Uhum. que ele deixou bem claro, que Camila falou também, é que eles fazem uma análise de impacto direto, né? Então, eles não estão analisando os impactos indiretos que a IA pode trazer. Tem alguns exemplos que a gente vai falar que eles mostram como que indiretamente ainda poderia afetar, mas que aquilo não está entrando nas contas deles, que eles só estão calculando impactos diretos da tecnologia a tecnologia aplicada nas empresas, que é o que eles fazem de melhor. Eles são empresas que prestam consultoria
para outras empresas, como elas administrarem, como elas administram a folha de pagamento, como elas administram investimentos, como elas administram seu negócio, né? Então, assim, eles entendem de negócio. E, Sim, e eles veem que essa tecnologia tem muito que possa ser somado a vários modelos de negócios já existentes. E eles não mencionam, hora nenhuma, novos modelos de negócios que poderão ser criados com a IA. Então, sim, tudo isso é aplicado a coisas que existem agora e que ainda não foram, tipo, no que a gente tem hoje. Então, se a gente aplicar a tecnologia que a gente tem hoje nas coisas que a gente já faz hoje, esses são os ganhos que a gente pode ter. Então, em nenhum momento eles extrapolam para o que é que a gente poderia ganhar se a gente desenvolvesse, se fosse criado. Não, não tem se. É, você pega a tecnologia de hoje, aplica nos negócios de hoje e você pode gerar até essa porcentagem aqui. E para mim, isso, botar esses números, você olhar o número assim, frio, só o número mesmo é surreal, né? sim. A gente vai falar um pouco sobre esse que você citou, foi um dos gráficos que eu achei mais sensacionais, assim, que foi justamente ver a previsão que eles tinham feito lá em 2017, de onde a tecnologia chegaria, e ver que a gente alcançou esses marcos que eles colocaram muito antes do que eles realmente tinham imaginado, sabe? Então, assim, dá para ver que a coisa está andando bem rápido e dá para ver um pouco dessa necessidade que a gente tem de realmente entender a tecnologia, se preparar para ela, tanto para as oportunidades quanto para os problemas que eventualmente ela pode trazer. Falando mais dados técnicos assim do estudo, entrando mais na divisão que eles fazem, tem dois caminhos que eles pegam para analisar esse potencial da IA. O primeiro caminho é o potencial econômico total de mais de 60 casos de uso organizacionais. Então, o que seria isso? Um caso de uso seria uma aplicação da IA generativa para um desafio específico de algum negócio que resulta em algum resultado mensurável. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, em marketing, um caso de uso seria você aplicar IA para gerar conteúdo criativo. Então, esse seria um caso de uso. Então, eles pegam enfim, todo o mercado, o que eles veem do mercado, o que eles veem das indústrias, e eles elencam mais de 60 casos de uso organizacionais em que a IA pode ter um impacto grande. E aí eles analisam o potencial econômico gerado por esses casos de uso. E aí o segundo caminho que eles fazem é o seguinte, eles pegam o aumento da produtividade da força de trabalho em mais de 2.000 atividades que já são realizadas hoje. Então, tipo assim, os casos de uso que a IA pode ser aplicada, e o outro é, tipo, realmente o aumento da produtividade dessa força de trabalho, né? Por causa da IA. Porque realmente a IA tem potencial para aumentar a produtividade de muitos trabalhadores. E eles falam um pouco sobre isso também. Uma coisa bem legal que a gente vai falar mais na frente é também que tipo de trabalhadores vão ser mais afetados, né? Que tipo de atividades tem mais potencial para ser automatizadas aí pela essa nova IA generativa e quais têm menos possibilidades. Isso é uma discussão bem relevante. E como eu tinha dito antes, eles dividiram assim quatro categorias maiores de áreas de empresas que vão ser mais afetadas e que podem gerar o maior ganho, né, para cada empresa. Tem um gráfico que eles colocaram que eu achei muito bom, que assim eles meio que elencam os nichos, né, que tipos de empresa vão ser que existem, né? Eles têm umas categorias para cada empresa e aí eles colocam áreas de cada empresa. Então, vamos, por exemplo, sei lá, na área bancária, pode ser a área de vendas e marketing, a área de relacionamento com o cliente, a área de desenvolver produtos e fazer testes e tal. Eles vão botando o risco, é, como pegar talento, tudo isso como em categorias, né? E aí eles vão vendo, eles vão colocando em cores quanto de impacto eles acreditam que vai ser relacionado, e vai ficando mais escuro para mais impacto e mais claro para menos impacto, e eles vão colocando os valores em dólar, né, para cada uma daquelas áreas.
E as áreas que eles acreditam que vão ser mais afetadas, assim, as categorias que vão ser mais afetadas são as de atendimento ao cliente, vendas e marketing, desenvolvimento de software e desenvolvimento de novos produtos, né? O desenvolvimento e o teste de produtos novos. São as 4 áreas que eles acham que vão ser mais afetadas para todos os tipos de negócios. Não importa que tipo de negócio, essas 4 áreas elas estão sempre no topo das estimativas que eles dão. E aí eles vão dando figuras, né, para chegar àquele número de alguns trilhões de dólares por ano. Né? Então, por exemplo, eles acreditam que o atendimento ao cliente pode ser algo em torno de 400 bilhões por ano em ganho com a IA. Vendas e marketing é quase 1 trilhão por ano, que eles acreditam que a IA pode fazer você ganhar na economia, né? E desenvolvimento de software é 900 bilhões por ano. E desenvolvimento e teste de produtos em volta de 330 bilhões por ano. Isso, mais uma vez falando, aplicando tecnologia de hoje em coisas que a gente já faz hoje. Então, eles acreditam que se as empresas começarem a implementar a IA dentro das suas funções de dia a dia, se as empresas começarem a investir em treinamento, né, porque já se existe um valor gasto em treinamento, toda empresa maior tem esse valor que ela no orçamento dela para treinar novos funcionários e funcionários antigos. Então acredita-se que não precisa nem você incrementar o valor do seu orçamento para que isso aconteça. Você só precisa redirecionar aquele valor de treinamento para ferramentas de IA para que você comece a ter esses ganhos, de acordo com a pesquisa deles. E uma das coisas que eles falam, assim, como a Camila falou, dos casos de uso, né? Tem os casos de uso para cada empresa. Então, para atendimento ao cliente, eles citam uma pesquisa que foi feita com uma empresa que tem mais ou menos 5 mil funcionários de call center, de atendimento ao cliente, e que elas começaram a utilizar a ferramenta de IA generativa, né? Foi implementada, e os resultados já são, assim, meio que quase que assustadores, né? Porque diminuiu o tempo para cada pessoa para resolver os problemas em 14% por hora. Ou seja, a pessoa estava levando 14% de hora a menos para resolver o mesmo problema. Então era coisa quase, sei lá, 6, 7 minutos a menos a cada hora para você resolver os problemas dos clientes. E o tempo gasto total reduzido para resolver problemas foi 9%. E o dado que para mim foi mais legal foi que a quantidade de vezes que você precisou pedir para falar com o gerente diminuiu em 25%. Ou seja, com o uso da IA, aquele funcionário de call center que muitas vezes ele não tem informação, ou que ele passa a informação errada, quem nunca se estressou numa ligação, esperando e falando, e teve que ser transferido para uma pessoa, para outra pessoa, aqui não é o meu departamento, aqui não sou eu que não sei. Quando você tem uma ferramenta de IA que unifica a informação, que ela faz a informação passar de uma pessoa para outra, que faz aquele funcionário fazer uma pergunta mais fácil, usando linguagem natural. Ele chega ali na ferramenta assim, ó, o cliente quer saber isso aqui. E aí a IA vai ler aquela pergunta, vai pegar aquelas palavras-chave, vai jogar no database e vai dar para ele respostas rápidas. E ele vai ler aquilo ali e vai dizer, eita, aqui, a resposta que ele precisava. Então, uma a cada 4 vezes que ele precisava antes mandar para o gerente, ele não precisou mais, porque ele achou a resposta usando o software novo, a ferramenta de IA que foi proporcionada para ele. Então, para mim, isso foi assim sensacional. E aí, eles, usando esse estudo e usando os dados que eles já têm, eles, repito, mantendo o investimento atual, sem colocar R$ 1 a mais do que você já em sua empresa já investe em treinamento, você só realocando o seu tempo e o seu dinheiro que você já gasta para treinar funcionários nas ferramentas de IA, a qualidade do seu serviço pode aumentar de 30% a 45%. E esses ganhos que eles falam de 400 bilhões em atendimento ao cliente não são nem relacionados com a satisfação do cliente, né? Porque se você melhora o seu atendimento, se você melhora o seu call center, se você faz o cliente mais satisfeito, mais feliz, ele volta, né? Se você tem um cliente que está satisfeito com a forma que ele é tratado por você, ele vai voltar. Mas eles não levam isso em consideração. Entendeu? Esse valor é um valor direto. É tipo assim, pegue o que você tem hoje de dinheiro e treinamento, tire uma parte para investir em IA. Bom, se as empresas fizerem isso dessa forma, 400 bilhões por ano. E para mim é um dado
que explode cabeça mesmo. Tipo, é muito louco, porque já tá aqui, tá aí, é real, é palpável, e eu sei que não é uma coisa que ganha muita manchete, o que ganha manchete é crie desenhos, né? Olha só, resolveu minha tarefa de casa e tudo mais. Isso faz a IA virar notícia. Mas isso, para mim, faz a IA ser surreal, a tecnologia em si, porque é uma aplicação real, no mundo real, com pessoas de verdade, que gera emprego, gera renda, gera avanço para coisas reais, entendeu? É para isso que a gente estuda ciência, a gente estuda tecnologia, e eu acho isso sensacional. Sim, muito legal mesmo. E uma coisa que eles citam também é diminuir o desgaste dos agentes. Eu achei legal, porque existe essa coisa assim de até a IA conseguir melhorar um pouco a qualidade de vida do funcionário, assim, né? Reduzir o desgaste, guiando aí, tipo, guiando as coisas que ele fala, né? Talvez levando ele para uma linha de fala que interaja melhor com o cliente. E reduz esse desgaste, fez o que você falou também, isso influencia na retenção, né? E também, tipo, na curva de aprendizagem de uma pessoa nova. Sabe, quando você pega uma pessoa nova que você tem que treinar ela, leva muito tempo para ela ficar, tipo, tão boa quanto uma pessoa que já é ali experiente. Mas se você tem um IA, um chat próprio da sua empresa, que é treinado com os dados da sua empresa, e que vai guiar ali o seu funcionário para falar da melhor forma com o cliente, então você consegue que um funcionário que acabou de entrar, ou um funcionário que não é tão expert, né, que não tem tanto tempo de experiência, ele performe tão bem quanto um funcionário que já está ali há muito tempo. E E isso foi é algo realmente muito legal. E foi algo que eles tentaram quantificar, né? Tentaram fazer. Fizeram pesquisas a respeito também, né? É, Porque nessa pesquisa que eu falei, eles dizem que a qualidade de funcionários novos de serviço aumentou drasticamente. Não tanto para funcionários mais experientes. Então, assim, é uma coisa que é interessante, né? É mais fácil de você treinar e pessoas novas com tecnologias novas. Uma coisa que eu aprendi com um antigo chefe meu, ele gostava de falar que quando você vai apresentar uma tecnologia nova a alguém que está fazendo algo há muito tempo, você tem que mostrar muito valor para aquela pessoa. Então não é assim, você chega com. A pessoa tem uma nota de R$ 5. Se você chegar para ela com a outra e dizer assim, não, não, me dá essa aqui e começa a usar essa aqui de 10, ela vai olhar e vai dizer, tem umas coisas boas, assim, né? Mas eu ainda gosto de fazer do meu jeito aqui. Então, para uma pessoa mais antiga, você tem que pegar essa nota de 5 e dar uma nota de 50 para ela. Assim, ó, aqui, ó, essa aqui vai melhorar muito para aumentar a adoção, para diminuir a resistência daquela pessoa. Então, tem que mostrar para ela que a vida dela vai melhorar muito. Porque nesse estudo o que mostrou, na verdade, foi que pessoas que são mais experientes, pessoas que são mais antigas, algumas delas tiveram um declínio na sua produtividade. Algumas pessoas tiveram um, uma satisfação de cliente menor do que elas mantinham quando elas começaram a uhum, usar a ferramenta. Então, tem que se levar isso em consideração, né? Esse uhum, impacto para pessoas que já estão no mercado há muito tempo. As pessoas vão ter que se adaptar a mudanças, vão ter que aceitar utilizar as novas ferramentas, porque de nada adianta você introduzir a melhor ferramenta do mundo se o funcionário da sua empresa não quiser usar ela. Não adianta de nada. Então tem que ser uma transição tranquila, tem que ser algo que você tenha um treinamento adequado, que você faça o funcionário se sentir valorizado e que ele entenda que a gente não está tentando substituir ele ou as habilidades dele, a gente está tentando melhorar a vida dele e de todos os outros que vão chegar, entendeu? E que uhum. ele que é a base para treinar a minha, né? Porque Isso. no fim das contas, se eu vou treinar a minha, é porque eu tenho as minhas gravações de atendimento ao cliente dos meus funcionários bons, né? Eu não vou treinar a IA com os dados ruins. Eu vou pegar os dados bons dos funcionários que têm bons atendimentos, têm boas notas, têm bom tudo, e vou pegar aquela informação, aqueles dados, e ver o que é que ele fez de certo. Né? O que, é que essa pessoa faz de diferente dos outros? Por que, é que ele é melhor? E aí eu vou botar o robô para responder isso para mim. Bota na IA e a IA vai te dar as respostas. E aí, com essas respostas, você vai conseguir criar um, um assistente virtual que vai ajudar todo mundo a tentar se comportar mais próximo daquele bom funcionário.
Então, assim, eu não acho que a IA vai livrar a gente de ter que pagar salários mais caros para pessoas que trabalham mais tempo. Não, essas pessoas vão ser essenciais para mostrar para os outros como como que faz. Né? Alguém precisa liderar, por exemplo. E não adianta uma pessoa, você precisa de vários Sim. desses para treinar o modelo, né? E você falando agora, eu pensei também que, de certa forma, você pode atingir uma uniformidade maior no atendimento em relação até um pouco à personalidade. Porque é claro que, de certa forma, você tem que deixar o seu funcionário livre para ele, principalmente funcionários que são muito bons e têm muito jeito com o cliente. Sim, eles têm que estar livres ali para fazer as coisas do jeito dele, mas às vezes a empresa ela quer ter aquela assinatura da forma como ela lida com o cliente, sabe? Às vezes ela quer passar uma personalidade específica e com a IA lhe guiando, né, guiando ali a conversa do seu funcionário, também existe essa possibilidade de você atingir uma uniformidade maior no tratamento ao cliente, né? Que é uma coisa interessante. Mas como você falou, também vai ser muito importante se manter certas individualidades para você lembrar que você Sim, está lidando com pessoas, né? claro. E também tem. Ninguém gosta de ficar no telefone com um atendente virtual e a gente usa porque é a tecnologia, tá ali. Você prefere falar com alguém, é mais fácil, né? Mas. E também tem que se dar liberdade para coisas mais inovadoras surgirem também. Né? Até no atendimento do cliente, até formas. Então, quando você faz uma coisa mais uniforme, é bom para a empresa, óbvio, é bom porque você, como cliente, sabe o que esperar quando você vai fazer uma ligação para aquela empresa. Você não vai ter que dar, mas você não pode esquecer também que vai ter o lado humano ali, aquele toque especial de cada pessoa, e que isso ainda vai ser usado para aprimorar a inteligência artificial por muitos anos. Cada pessoa que vai dar o seu toque, o seu jeito, sua forma de agir, sua forma de falar, vai incrementar a tecnologia. Né? A tecnologia ela precisa do ser humano para se desenvolver. Ela precisa da gente, da data, né? A big data. Ela precisa da gente para se desenvolver. Então, sem o toque único de cada pessoa, não vai ter como ir para frente. Sim, total. E em outra área, que é a área de engenharia de software, eles trazem outro dado também que é interessante, que a engenharia de software é uma das áreas que eles acham que vai ser mais impactada também, e muito por causa da qualidade de gerar software, né, que a IA tem, que vai ajudar os desenvolvedores a desenvolver de forma mais rápida. Pelo menos essa é a expectativa. E aí eles trazem também uns dados de pesquisas, um estudo com desenvolvedores de software que usavam o GitHub Copilot, que é da Microsoft, e fala que eles concluíam as tarefas deles 56% mais rápido do que aqueles que não usavam a ferramenta. Isso é um dado também bem interessante, a gente trabalha com código, né? A gente já tá aí usando um pouco. Eu não sei se você já usou o Copilot, eu nunca usei. Não, o Copilot não. Assim, Não, nem eu. Já usei o ChatGPT para ajudar assim com código e a experiência é assim, a meu ver, ele ajuda com coisas que são tipo assim, templates, a gerar coisas rápidas, coisas que se repetem bastante, mas ainda estão muito longe de você confiar completamente para fazer um código inteiro. Você ainda precisa muito do desenvolvedor para ir lá, ver se está tudo certo, testar, enfim, resolver problemas de forma assim criativa, né, e única, mas agiliza um pouco você ter aquele template pronto para você modificar em cima do que você criar algo do zero. Então, isso é uma coisa interessante também, e eles falam que a engenharia de software também é uma das áreas que vai ser mais impactada. mas Camila, o que é GitHub? O que é GitHub? O GitHub é uma ferramenta de versionamento de código. Piorei, piorei muito, mas basicamente é uma ferramenta que quando você está desenvolvendo um código, existem muitas etapas, né? Você desenvolve um pouquinho e aí você resolve um problema e você vai construindo algo maior, né? E você vai incrementando. E você também pode fazer isso com várias pessoas. Pessoas diferentes, desenvolvedores diferentes, podem contribuir com partezinhas do código. Você não precisa fazer o código todo sozinho. Então, o GitHub é uma ferramenta que ele ajuda você a construir esse código longo, de forma a manter os incrementos que você faz e também a fazer você
contribuir, né, com várias pessoas diferentes, né? Várias pessoas diferentes contribuírem no mesmo projeto. Eu nunca usei o Copilot, eu não sei exatamente como é que ele funciona, mas usando o ChatGPT, né, para desenvolvimento de código, já dá para ver que você pede para ele fazer alguma coisa e ele lhe dá um template ali que você pode analisar em cima daquilo se aquilo faz sentido ou não e fazer pequenas modificações. O que é mais rápido do que você criar uma solução do nada. Também é interessante que eu acho que diminui um pouco a curva de aprendizagem quando você está trocando de área ou trocando de linguagem. Então, você vai desenvolver. Sim, eu sei desenvolver, eu sei programar. Eu uso aqui a minha linguagemzinha, eu uso C ali no trabalho. E aí, por algum motivo, eu preciso desenvolver um script em Python. Bom, algoritmo é algoritmo. Eu sei fazer algoritmo, mas eu não sei exatamente qual é a sintaxe ali, quais são as palavras específicas que eu tenho que usar para Python. Se eu chego no ChatGPT e peço para ele me ensinar como usar o Python para fazer uma coisa que eu sei que existe, e eu sei fazer aquilo em outra linguagem, mas eu não sei fazer em Python, aí ele vai e lhe dá aquele template, lhe dá essa curva de aprendizagem, ela fica bem menor, que você consegue entrar em outra linguagem mais rápido. Eu acho que isso é uma coisa que vai impactar também quando você, né, você vai conseguir mudar mais rapidamente entre tecnologias, entre linguagens, entre ferramentas. Fala, Uma João. coisa que eu achei interessante disso que você falou é que eu me lembrei que uma vez eu fui no chat e pedi para ele gerar um algoritmo para mim, né? Eu fui lá e disse assim, era uma questão da faculdade, e aí eu tava tendo dificuldade de pensar os passos, né? Ser assim, é, e eu peguei, copiei e colei a questão, né? Esperando que ele me dê um código, alguma coisa. Mas não, ele me deu o algoritmo mesmo. Ele disse: você vai ter que criar isso, e aí a partir disso você vai criar isso, isso e isso, e a partir disso aqui. Aí eu fui assim: desenvolva para mim o código em linguagem tal para esse algoritmo que você criou. E aí ele me deu o código. E aí faltando uma coisa ou outra, ele diz, você esqueceu isso, você não me deu isso. Aí ele vai, me desculpe. E aí ele vai e botou lá o resto. Então, assim, eu acho interessante que tá numa forma já, né, pra gente que tá. Eu não me considero nenhum programador, né? Sou estudante ainda, estou aprendendo. Eu brinquei com Python, brinquei com R, um pouquinho de nada, assim, tenho pouquíssimo conhecimento. E a maioria das coisas que eu fiz foi de pegar de repositórios na internet, de olhar. E eu acho que o Copilot, ele é justamente isso. Né? Você vai ter a capacidade de compartilhar o seu repositório de códigos com a sua equipe, né? E ele vai aprender baseado no seu código, né? Então, como é uma ferramenta individual para cada empresa, não é algo tipo ChatGPT na internet, que você vai jogar o código do seu software na internet, você não faz isso. Mas o Copilot vai ser seu, você vai ter aquele acesso àquilo ali. Então, você vai pegar o seu código da sua empresa, que você já tem, tudo que você já tem, e ele vai otimizar, ele vai cortar caminhos, ele vai, baseado em ferramentas que ele tem do passado, de outras pessoas, ele vai entender o seu código melhor do que a pessoa. Porque uma coisa que eu aprendi muito é o seguinte: um desenvolvedor de software que ele desenvolve um programa, ele não vai estar ali naquela empresa para sempre, né? E cada pessoa escrevendo um código é tipo você escrevendo uma redação. E como Camila falou, imagine se você tivesse um livro que cada capítulo foi escrito por um autor diferente. Cada pessoa tem seu estilo de escrever. Por mais que no final a história pudesse até ser concisa e consciente e funcional, né? Funciona, aquela história funciona. Não necessariamente todo mundo ali entende tudo que foi feito pelas outras pessoas. E eu acredito que o Copilot que ele vai conseguir fazer ele vai conseguir unificar, estandardizar, deixar todo mundo, que nem o negócio do Custom Service, entendeu? Ele vai deixar todos os códigos ali naquele mesmo nível, daquele mesmo jeito. Qual é o tom, entendeu, que eu quero para o meu código? Qual é o que é que eu quero passar, né? O que é que a gente quer desenvolver? Você vai ter os bons desenvolvedores, porque assim como em qualquer mercado de trabalho, você tem bons desenvolvedores e desenvolvedores ruins. Então você vai ter pessoas que vão fazer as coisas de maneira correta, e vai ter pessoas que vão fazer coisas de maneira meio jogada e que vai funcionar e as pessoas não vão perceber, mas aí lá na frente você vai estar jogando o seu joguinho e ele vai crashar porque tem uma parte aqui do mapa que gasta mais memória do que todo o resto do jogo e ninguém sabe por quê. Por que que crasha aqui? Todo mundo tem problema nessa, porque o cara que fez isso aqui não sabia como resolver, ele deu um gato com lebre aqui, deu uma enrolada, e aí funcionou. E aí, quando fizeram o teste, passou todos os testes, passaram. E aí, ó. E aí esse cara foi embora, velho. Ele tá em outra empresa agora e ninguém mais sabe que ele fez aquilo. E eu acho que
com o Copilot, assim como todas as coisas, a chance de você unificar a informação, de você passar a informação de um lado para o outro da empresa, de todo mundo ali ter acesso à informação, porque outra notícia que eles falam, que eu achei interessante, uma pesquisa, que 20% do tempo de funcionários que eles falam de knowledge worker, né? São pessoas que trabalham em áreas que não são de execução de tarefas simples, são execuções de tarefas que exijam mais raciocínio, mais pensamento. 20% do tempo deles é procurando informação dentro da empresa. Ou seja, numa semana de 5 dias, um dia de trabalho é eles tentando achar respostas de coisas que já estão na empresa. E que com as ferramentas de IA, isso pode ser reduzido drasticamente. Se você cria um assistente virtual de IA que tenha todos os dados que você conseguir alimentar nele da sua empresa, pode ser que ele não precise sair catando quem é que sabe, quem é que fez, quem é que viu. E eu vou dar até um exemplo meu próprio, assim, de trabalho. É extremamente irritante quando você tem mudanças na empresa, né? Eu trabalho como suporte técnico, então a gente fez umas mudanças nas máquinas da empresa e certos departamentos dessa empresa têm acesso a certos softwares que são únicos, né? São coisas ali. E não tem documentação em lugar nenhum sobre como deixar organizado da forma como eles usam o software deles, como precisa, porque eles têm que acessar servidores externos, tem toda uma segurança para fazer aquilo ali, e não tem documentação. Então eu tive que perguntar a uma pessoa, não tem. Aí eu procurei em tickets antigos, não tinha nenhum. E aí fazia sei lá quantos anos que eles tinham o mesmo computador ali e trocou agora há pouco. Então, eu saí catando uma pessoa que não tem, procurei outra pessoa, não tem, perguntou outra pessoa, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, até que uma pessoa assim, eu acho que da última vez quem fez foi essa pessoa, que não estava mais na empresa. Mas essa pessoa fazia com não sei quem, aí será que fulano sabe, será que... E aí você vai atrás de um, até que eu achei uma pessoa que sabia, que já tinha feito, e aí essa pessoa foi lá e me disse como é que era para fazer, e aí eu consegui resolver. Mas eu perdi quase que isso aí, 20% do meu dia, daquele dia lá, foi procurando essa informação. Isso não acontece uma, duas vezes, acontece várias vezes com outras coisas. E quanto maior a empresa, maiores as chances disso estar acontecendo, né? Então eu acho Sim. que é que para o Copilot, assim como todas as outras coisas, o que mais vai ajudar para desenvolvimento de software é o compartilhamento de informações. Que, assim, não sei como. Não sei a percepção das pessoas de IT, né? Eu acho que a galera olha para IT é o cara que fica lendo computador, mas o departamento de IT tem vários níveis, né? E muitas vezes eles não se comunicam muito bem entre si. Né? Você tem o teste, né? O Quality Assurance, você tem os desenvolvedores, você vai ter aquele time, depende da empresa, que cuida da internet, do network, você vai ter o time que presta suporte direto às pessoas, você vai ter o time que cuida da segurança da empresa, que cuida da área de... Então, são vários times, cada um lidando com seus próprios problemas, seus próprios códigos, seus próprios softwares, e que às vezes, quando eles têm que se falar, não falam a mesma língua, eles não se entendem. E eu acho que o Copilot vai ser uma ferramenta sensacional para deixar todo mundo falando a mesma língua, todo mundo entendendo um ao outro e todo mundo tendo pelo menos a chance de entender como aquele problema foi, por que aquele problema existe ou o que aconteceu. Acho que isso aí vai ser uma das coisas que mais vai impulsionar no desenvolvimento de software, vai ser a comunicação entre times. E alerta aos desenvolvedores, lembrete do dia de que a IA ainda não lê a sua mente e se você não escrever documentação, ela não tem como achar. Então, gerem documentação, é importante. Muito importante. E aí, mais na frente, assim, da pesquisa, eles falam um pouco sobre cuidados extras que algumas áreas têm que ter. E eles falam até, eles vão especificamente em cada área, né? Feito o João falou, tem 4 áreas que eles acham que vão ser mais impactadas e em cada uma delas eles vão falando o que eles acham que vai mudar mais e quais são os cuidados que os stakeholders têm que ter, né? Dentro dessas áreas. Por exemplo, eles falam da área de R&D, né, Research and Development, que o João falou, né, desenvolvimento de novos produtos, né, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E eles acham que a indústria farmacêutica ela vai se beneficiar muito da IA.
por exemplo, para o desenvolvimento e para a descoberta, né, descoberta e desenvolvimento de novos remédios. E realmente, muito provavelmente essa indústria vai se beneficiar muito, né? A IA tem uma capacidade de passar por muitos dados numa velocidade que é incomparável à do ser humano. E quais são alguns dos cuidados extras que eles citam? O primeiro é a importância de manter seres humanos no loop. Eu achei isso bem interessante, porque realmente a IA não é uma coisa que você vai simplesmente jogar lá e ela vai fazer tudo sozinha, ou pelo menos não por muito tempo. Você vai jogar lá e ela vai fazer tudo sozinha, sem nenhuma supervisão, de forma alguma. Você precisa ter seres humanos no loop para realizar checagem de qualidade, né, para entender ali o que está acontecendo e para ter certeza de que não vai ter nada esquisito, nenhuma informação vai ser vazada, sabe? Tipo, nenhuma questão ética vai ser ferida. Então, existe uma necessidade grande de ter seres humanos no loop. Outra coisa é a explicabilidade. É uma coisa que a indústria farmacêutica ela vai ter que prestar bastante atenção, né? É na transparência sobre a origem daquele conteúdo que foi gerado pela IA. Quando a gente vai crescendo, né, a profundidade desses modelos e quando a gente vai colocando ali trilhões de parâmetros no modelo, a gente ganha em algumas coisas, né? A gente ganha em acurácia, mas a gente perde na questão da explicabilidade. Às vezes a gente não sabe direito hoje em dia por que a IA gera aquela coisa específica que ela gera. Sabe? A gente perde um pouco dessa explicabilidade. E algumas indústrias, elas precisam prestar muita atenção nisso. E ver se vai ser realmente adequado, né, para a sua área. E a questão da privacidade, né? A questão da privacidade é bem importante. Por exemplo, se você lida com informação de pessoas, né? Registros médicos, imagens clínicas, é muito importante que você preste atenção na questão da privacidade. Por exemplo, essa coisa de você gerar um chat personalizado para sua empresa, como a gente já falou aqui, é uma questão que pode trazer inúmeros benefícios. Mas vamos supor que você queira usar o ChatGPT, que é uma ferramenta que já está aí disponível e que existe uma API que você pode usar para mandar uma query para o ChatGPT do seu sistema e ele responde. E aí você não tem a necessidade de treinar o seu próprio modelo gigantesco, né? Uma coisa que você tem que prestar atenção é que quando você manda a sua query para o ChatGPT, essa informação que você está passando, ela não se dissolve no ar. Essa informação que você está passando, ela vai para a OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT. Então, se você está lidando com informações pessoais dos seus clientes, se você está lidando com registros médicos deles, não é qualquer informação que você pode simplesmente se dar o luxo de estar na posse, mesmo que temporária, de outra empresa. Então, são questões que são bem importantes das empresas prestarem atenção. Saberem que existe essa possibilidade, saberem que existe esse risco, que é uma coisa que elas têm que realmente se cuidar. É muito importante mesmo essa questão de manter as pessoas, seres humanos no loop, né? E na área de desenvolvimento de produtos, assim, eu sempre me lembro quando você falou aí de perder a explicabilidade, né? Você perde como você chegou naquele ponto. Tem uma notícia que eu li, eu acho que tem mais de ano atrás. Não era nem IA generativa, nem nada disso. Era sobre pessoas que estavam utilizando ferramentas de IA para resolverem tarefas e eram três entidades distintas que se comunicavam entre si e que eles começaram a fazer abreviações de linguagem para se comunicar entre eles. Então, tudo que eles falavam entre eles era logado, né? E aí eles se comunicavam, passando instruções um ao outro, e chegou num ponto que a comunicação deles foi tão cortada, tão diminuída, que o desenvolvedor do projeto não entendia mais o que eles estavam falando entre eles. Ele não conseguia mais explicar como eles estavam se comunicando, o que é que eles queriam dizer um para o outro. E aí ele teve que desligar e parar e ver e estudar e ver o que é que ele poderia fazer. Então, assim, eu não tenho notícia, não tenho link disso, eu não sei nem se isso é real, se eu caí numa fake news. Não me lembro mais, mas isso me marcou muito, porque é um dos medos que eu
tenho sobre a IA, eu não tenho medo de Terminator, eu não tenho medo de IA vai dominar o mundo, o Exterminador do Futuro, nada disso. Mas eu tenho sim o medo de que a gente use a tecnologia de uma maneira irresponsável e chegue num ponto de que a gente não tenha mais o controle sobre aquilo ali no âmbito de onde essa informação está vindo, de onde ele tirou isso, né? Como ele chegou a esse resultado. É, talvez para muitas pessoas por aí que vai que o modelo dá um resultado aí para você e você simplesmente diga, é isso que eu quero. Era isso que eu estava procurando e é a solução dos meus problemas. E aí você vai querer aplicar aquilo ali. Mas como foi que ela chegou naquele resultado? Você não sabe. Você simplesmente vai aceitar e utilizar porque resolve o seu problema. E mais uma vez, para gerar figurinha na internet, gerar coisa assim, talvez, né, não seja tanto um problema. É um pouco de problema, a OpenAI está tendo alguns problemas jurídicos com informação, artistas, escritores estão processando a OpenAI, dizendo que eles usaram o trabalho deles sem autorização para treinar os seus modelos. Estava na internet, pegaram e quando você manda o robô escrever igual ao autor tal e ele escreve igual aquele autor, quem deixou o OpenAI fazer o robô dele treinar e usar aquela informação ali? Só porque estava aberta na internet não quer dizer que ele podia usar. Não sei, há controvérsias. O CEO da OpenAI diz que, na verdade, ele pode sim, porque está aberto na internet. E todo mundo pode utilizar o que está lá. Então, tem muita coisa aí ainda que você não sabe como vai chegar lá. Entendeu? Quando você chega lá no chat GPT e você manda ele escrever algo, você manda ele criar uma imagem, uma coisa, você não. Quem é que para se perguntar como é que ele chegou nesse resultado? Por que é que ele está me dando esse input aqui? Né? Você gera uma imagem baseada no quê? Né? Porque outra coisa que me preocupa muito é o bias. Né? Sim. A IA ela é treinada por eu acho que se a gente fizer um episódio de podcast só sobre bias, eu acho que a gente poderia Ah, passar ia ser uma muito hora legal. falando aqui sobre bias na IA, porque tem muita cientista mulher preocupada, porque a grande maioria das pessoas que treinam máquinas são homens. E Sim, como isso vai influenciar no futuro para mulheres? E é uma das coisas que você falou daqueles elencam os riscos para cada categoria. E na categoria de marketing e vendas, que você vai criar conteúdo, né? Você vai criar ação de marketing, você vai criar promoções direcionadas, você vai entender melhor seus demográficos. Mas um dos riscos maiores para o que eles têm com a venda e marketing para empresas é bias. Porque você não pode pegar um modelo de IA que foi treinado nos Estados Unidos e mandar ele fazer uma propaganda para o Brasil. Dizer assim, ó, sim, cria uma propaganda que eu vou passar lá no Brasil. Você vai correr o risco de criar coisas estereotipadas, você vai correr o risco de criar coisas que ofendam pessoas, que deixam pessoas se sentirem ultrajadas. Por quê? Porque vai ser a visão de um americano sobre o Brasil. Da mesma forma, até mesmo dentro do país. Você pega uma empresa de São Paulo e manda, treina lá só com pessoas em São Paulo e manda ela criar para o Rio Grande do Sul, para o Amazonas, para o Nordeste. E aí você vai passar um monte de bias, porque é impossível você separar do IA, porque o IA ele aprende com o dado que você está fornecendo a ele, e não existe neutralidade 100% de um dado, você não vai conseguir passar um dado 100% neutro. Então, é por sim, isso que é necessário que pessoas de várias áreas, pessoas de diversos ramos tenham input sobre isso. É por isso que é necessário manter o ser humano ali dentro. Porque se você deixar um time de pessoas, um grupo de pessoas responsável por gerar a IA para todas as empresas, você vai ver qual é o maior demográfico de donos de empresas, CEOs. São homens velhos, brancos, assim, que estão lá há muito tempo e pode ser que as ideias deles não sejam as melhores para pessoas negras, pode ser que as ideias dele não sejam as melhores para pessoas, para mulheres, pode ser que as ideias dele não sejam as melhores para a população em geral. Talvez eles façam só apenas o bot deles reproduzir o que eles acham que é correto, o que eles acham que é certo. E a gente precisa se preocupar muito com isso, que todas as respostas que o chat GPT te dá, eles vieram baseados da internet. Vamos dizer assim. Então a internet é neutra, é tudo. Mas se você for usar de uma empresa, algo mais pessoal, ela foi treinada num banco de dados específico que é direcionado para os interesses daquela empresa. E
a gente precisa ter cuidado quando a gente vai usar essas informações. Sim, até o próprio ChatGPT, porque apesar de ele ser treinado com os dados na internet, que tem de todo tipo, então você pode pensar que ali vai, né, vai ficando neutro, mas existe uma camada de treinamento do ChatGPT que tem uma semi-supervisão aí, um treinamento por reforço que vem de um ser humano. Então, dentro do processo de treinamento do ChatGPT, existe uma etapa em que existe um ser humano falando para o chat que tipos de respostas são mais apropriadas, são melhores do que outras. E existe essa parte. Então, até no ChatGPT você tem esse bias também, você tem esse viés. Tem até uma pesquisa mostrando que ele tem a opinião política e que não é a opinião política da média da população. Por quê? Não é a população inteira que está ajudando no treinamento por reforço desses modelos. São ali um grupo de engenheiros que, novamente, infelizmente, a classe engenheiro ainda não é uma classe das mais diversas, né? Ainda é muito predominantemente um ambiente masculino, enfim, a gente ainda, entre outros grupos que são excluídos aí dessa classe, então a gente precisa, sim, se preocupar, né, e lidar com essa diversidade, né, tipo, trabalhar para que haja mais diversidade nesse meio, com toda certeza. Então, assim, tem algumas coisas ainda que eu quero falar do estudo, e para não ficar muito longo, senão esse episódio vai durar umas 3 horas aqui. Vamos para as partes importantes. Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu queria mencionar que eu achei muito interessante, é que o potencial teórico, né, de horas atualmente que poderiam ser usando tecnologias que já existem hoje era de 50%. Assim, eles acreditavam que 50% das horas de trabalho que a gente tem hoje já poderiam ter sido automatizadas se você usasse as ferramentas de inteligência artificial que existiam até o ano passado, até o último estudo que eles fizeram. E com a IA generativa sendo introduzida nesses dados, né, eles acreditam que isso aumentou para 60% ou 70%. Eles acreditam que as tarefas que a gente tem hoje, com a tecnologia que existe hoje, entre 60% e 70% poderiam ser automatizadas. E uma coisa que, assim, países desenvolvidos vão introduzir isso no seu dia a dia, primeiro, né? E só para falar um pouquinho mais de geopolítica antes da gente passar desse negócio, é, aumenta a distância, né, entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Porque quando você coloca uma tecnologia que pode automatizar 50% das tarefas já existentes, 60% das tarefas já existentes, aquelas pessoas que estão ali, elas vão ter 60% a mais de tempo, 50% a mais de tempo para focar em produzir outras coisas, em criar outras coisas. Claro que uma parte desse tempo, em países mais desenvolvidos, vai ser usada para dar ao funcionário a liberdade de ficar fora. Alguns países na Europa já introduziram a semana de 4 dias de trabalho, 3 dias de final de semana. Então, com a IA, existe a percepção de que se o trabalho que é feito hoje, pago hoje, com aquele valor de salário ali, possa ser feito em menos tempo, algumas empresas podem pensar, eu vou tirar, vou diminuir o número de funcionários. E algumas outras empresas maiores estão fazendo, eu vou dar mais tempo livre ao meu funcionário. Em alguns países já vem acontecendo. E em países mais desenvolvidos é mais fácil disso acontecer, e isso aumenta cada vez mais esse gap entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos. E pessoas de países não desenvolvidos que olham para essa realidade do lado de fora, elas decidem que elas querem viver aquilo ali. Então aumenta muito o êxodo de conhecimento de países não desenvolvidos para países mais desenvolvidos, e gera-se até outro problema na sociedade como um todo. Então, outra preocupação que Sim. eu acho que a gente precisa ter com a IA é que você não pode ficar para trás. Assim, como país, como sociedade, a gente não pode deixar que isso, não a nossa riqueza seja levada da gente intelectual também, né? Já levaram tanta coisa do Brasil. Eu acho que é outro alerta aí para as pessoas. Essa notícia atrás é que se a gente não tentar correr atrás de se modernizar, pessoas no Brasil, dono de empresa, não tentarem se modernizar também, tentarem assimilar isso no seu dia a dia, no seu mercado de trabalho, só vai aumentar a distância do nosso país para o resto do mundo. E, enfim, é um problema. É.
Infelizmente, você estava falando e eu estava pensando que você estava falando assim que algumas empresas vão permitir com que seus funcionários, por exemplo, foquem em outras atividades ou permitir que seus funcionários tenham um pouco mais de tempo livre. Mas também existem essas empresas que vão, infelizmente, que vão pensar assim, se ele tem 50% mais de tempo livre, agora, onde eu precisava de 2 funcionários, agora eu só preciso de um. E, infelizmente, essa é uma hipótese que a gente tem que pensar, né? Que também vai existir, pode gerar uma onda de demissões. Assim, eu vi que em maio, pela primeira vez na história, se tiveram demissões nos Estados Unidos, que a justificativa foi IA, né? Agora, será que eu fico pensando, será que não está muito cedo? Será que essa justificativa IA foi realmente porque a IA deixou, assim, fez com que essas funções, né, precisassem de menos pessoas? Ou só a galera seguiu o hype aí da conveniência e usou essa desculpa? Economicamente, o mundo vem struggling, vem tendo problemas há uns 10 anos, né? Acho que o crescimento econômico é uma coisa até que ele cita na notícia dele. O crescimento econômico entre 2012 e 2022, eu acho que foi menor do que as últimas 2 décadas, ou seja, dos anos 90 até 2010 ali, que coincide ali com o avanço da internet, né, com o boom da internet, o crescimento foi muito maior do que de 2012 a 2022. E acredita-se que implementando a IA, que talvez seja a tecnologia que vai voltar ao grande crescimento econômico que a internet trouxe. Então, talvez seja mais uma coisa que volte a trazer ganhos econômicos para países e empresas e tudo mais. E uma coisa que eu achei interessante é que eles falam sobre como a IA generativa também pode ajudar na hora de contratar, né? De como você tem um sistema de treinamento eficiente criado por IA generativa, pode fazer com que você não seja tão mais necessário aquela pessoa que tem vários diplomas e várias formações acadêmicas e você possa contratar pessoas ao invés de currículos, né? Então você possa Sim. entrevistar aquela pessoa que você acha que ela tem as skills necessárias para o que, as habilidades necessárias para o que você quer que ela faça e você vai colocar ela naquela posição e aí você vai ter um time, uma ferramenta que vai transformar ela no profissional que você quer para a sua empresa. Eu acho isso uma coisa extremamente interessante, uma coisa que eu acredito muito, é que pessoas são muito mais importantes que currículos e que se você contrata pessoas, você é muito mais capaz de transformar uma pessoa naquele currículo do que você pegar um currículo e transformar na pessoa que você quer para sua empresa, no ideal de pessoa que você gostaria de ter na sua empresa. Então, isso é uma das partes dele lá que fala assim e que eu achei muito bom. Como eu falei, se eu for falar de todas as partes boas que eu achei desse Não, estudo, não, acho que você citou um ponto que para mim foi um dos pontos mais interessantes também do estudo, que foi o seguinte, eles têm um gráfico também, que é interessante a gente colocar na tela, sobre o nível de impacto que as atividades dos profissionais que vão ter maior impacto é relacionado ao seu nível de escolaridade. E o que acontece é que antes da IA generativa, a tendência que estava vendo era que as atividades que requeriam um nível de escolaridade mais baixo eram as atividades que todo mundo sempre dizia que iam ser automatizadas, que tinham maior risco de ser cortadas por causa da IA e tudo mais. Só que a IA generativa, ela tem uma coisa que é muito diferencial, que é a capacidade dela de entender a linguagem natural. E isso muda tudo, isso muda o jogo. Então, agora, nesse novo relatório deles, eles falam que, na verdade, as atividades que vão ser mais impactadas pela IA generativa são atividades do que eles chamaram, como você falou, dos knowledge workers, que são aqueles profissionais que têm o maior nível de escolaridade mesmo, que aí ele coloca, por exemplo, nesse gráfico, os profissionais que vão ser mais impactados são aqueles que têm mestrado, PhD or higher, ou mais. Então, pela primeira vez, assim, nessas pesquisas nessas pessoas que estudam o futuro do trabalho, eles veem os knowledge workers como pessoas que vão ser mais impactadas. Porque as tarefas mais físicas, essa IA generativa, ela não toca tanto, né? Mas tarefas que envolvem linguagem, que envolvem
esse entendimento do universo, assim, da sociedade, é uma coisa que agora a IA generativa está tocando. Isso é muito, eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que é isso. Acho que se você quiser ter mais informações, se você quiser se informar mais sobre essa aí, você vai ter que ir lá ler no site, você vai colocar o link para você. É só que a gente falou que a gente ia falar de um gráfico e a gente não mostrou ele lá no começo. A gente prometeu e não Tá cumpriu. certo. Então, bem Ok. rapidamente, a gente vai colocar aqui um gráfico que são as previsões de onde é que a IA vai chegar. As previsões que eles tinham em 2017 e como essas previsões mudaram agora com a IA generativa. Então, por exemplo, o entendimento da linguagem natural, eles achavam que o ano mais cedo, assim, que isso ia começar a acontecer, que a IA ia ter o conhecimento de linguagem natural que se equivale ao ser humano médio, seria 2027. Só que isso foi atingido no final de 2022, né? 2023 agora. Então, antecipou tudo. A IA generativa antecipou todas as previsões deles. E como vocês estão vendo aí no gráfico, tem várias coisas como, por exemplo, percepção sensorial, o entendimento social e emocional, tudo isso tinha previsões que chegavam até 2070, que eles achavam que a IA só ia alcançar em 2070. E uma coisa que você vê no gráfico é que eles tinham um nível de incerteza grande, porque a gente não explicou exatamente como é que o gráfico está configurado, mas as bolinhas azuis são aquele range ali que eles acham que vão acontecer. E as cinzas e pretas, que são espalhadas assim, é o range de anos que eles achavam que ia acontecer em 2017, né? A previsão para 2017. E você vê que essas cinzas, elas estão bem mais espalhadas assim, né? Quer dizer que tinha vários anos que eles estavam em dúvida se em que ano vai acontecer. Ali estava mais espalhado, o nível de incerteza estava maior e estava indo até 2070. Só que agora as bolinhas azuis, elas indicam a previsão mais atual. E você vê que nenhuma delas passa de 2040. Então foi um avanço aí 30 anos. brutal. Brutal, assim. Foi um avanço muito significativo de onde é que eles acham que a IA vai chegar, né? Quando que eles acham que ela vai chegar nesse nível. Então, é até bom para fechar o podcast assim, nesse tema, né? De que não é uma coisa que está mais tão distante, Isso. né? E lembra que eles, em 2017, eles erraram também, né? Para mais. Então, pode ser até mais rápido do que está vindo aqui, porque, como a gente falou, eles não contam com coisas que ainda vão ser inventadas, né? Eles contam com o que existe hoje. Então, a tendência é que seja mais rápido. Então, tá chegando com força. E a gente tem que entender e estar preparado. Os próximos 5, 10 anos vão ser de muita novidade, de muita coisa boa, de muita coisa Total. chegando, muita coisa ruim também. Mas aí é para isso que a gente está aqui, para isso que a sociedade da IA foi criada, para Isso. trazer toda essa informação para vocês de uma forma. Tenta ser neutra, né? Mas enfim, a gente tenta trazer informação Todo ser humano tem viés, né? Mas como a gente vê, tentamos aí como a ser gente neutro. acredita, e a gente espera estar ajudando vocês aí. E se você gostou, deixa o seu joinha, clica aqui, aperta aqui, sei lá como é que a galera faz. Essa área da vida de influenciador digital eu ainda não aprendi. E como foi A gente vai prometido, aprender. o desafio E comentem. foi. Comentem isso, comentem no vídeo. Comentem o que vocês querem que a gente fale sobre, que coisas vocês acham interessantes, que coisas vocês não acham. E comentem bastante aí, pra gente saber o que traz para vocês. Isso. E como foi dito no outro episódio, se você não assistiu, volta lá para assistir. A gente lançou um desafio de que se 5 pessoas Isso. escutassem, a gente ia voltar a gravar. A gente bateu esse desafio, certo? E vou lançar o desafio de novo. Foi suave. Agora, foi difícil, mas a gente conseguiu. Agora o próximo desafio é se 6 pessoas assistirem, a gente lança o próximo episódio. E Eu achei que você ia dobrar a meta, mas você foi conservador. não, eu vou ser igual. Eu achei que quando chegasse na meta você ia Eu vou dobrar ser a meta, igual mas tá o bom. Marquinhos, se Você foi você é conservador. conservador. Entendeu? Se 6 pessoas escutarem, a gente grava um próximo episódio. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Foi um pouco mais longo do que o outro, mas é porque isso era muita informação, muita coisa que a gente queria passar.
E a gente vai deixar o link da matéria para vocês também, se vocês quiserem dar uma lida com mais detalhes, tá tudo lá. É muito bom, eu recomendo a leitura. Um abraço aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Cheiro!